Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Bom dia. Bom dia, olá a todos. Salve, salve. Hoje Janeiro já foi. Janeiro já foi. Hoje é um programa matinal, né? Estamos gravando bem cedinho. Então, sexta-feira costumava, eu lembro do início da pandemia, né? A gente nunca sabia qual ia ser a pauta final e como acabaria sexta-feira, porque era confusão direta. Hoje a gente está gravando 8h30. Será que sexta-feira volta ao padrão início de pandemia? Eu pergunto e brinco com isso, né, Rogério? Principalmente porque a gente tem uma eleição que está dando o que falar no Congresso brasileiro, tanto Câmara quanto Senado, na próxima semana, decidirão seus novos presidentes. Eu acho que é um bom início de pauta para a gente conversar no Empower Connection de hoje. Pois é, esse é o nosso último programa, né, antes da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. É um assunto muito importante, falamos já sobre isso na semana passada, na volta aí do recesso, né? Assim, é uma eleição interessante porque as expectativas, né, dos analistas políticos, acho que dos jornalistas também, estão já meio que se alinhando, né, no sentido de favoritismo do Arthur Lira, né, na eleição da Câmara, e do Rodrigo Pacheco na eleição do Senado, né? Não dá para cravar, né? Acho que esse favoritismo, especialmente no caso do Rodrigo Pacheco, me parece já mais consolidado, né? Mas não dá para cravar ainda a vitória, né? Nem de um nem de outro, né? Até porque, como a gente sabe, o voto é secreto, né? Então, os partidos estão declarando apoio, né, aos candidatos. As pessoas ficam fazendo simulações, né, com base na bancada do partido. Aí o Arthur Lira tem de fato tem essa contagem numérica, né, um pouquinho na frente do Baleia Rossi, e o Rodrigo Pacheco na frente da Simone Tebet. Mas como o voto é secreto, né, tem aquela máxima, né, quando o voto é secreto dá uma vontade enorme de trair, né? Então a gente não pode ainda descartar, né, eventuais surpresas. Mas vamos tentar, na verdade o que eu ia propor aqui era pensar um pouco o que pode acontecer, né, no dia seguinte, né, o day after, supondo que esses dois candidatos aí sejam de fato eleitos, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. São os dois candidatos apoiados pelo Palácio do Planalto, né, pelo presidente Bolsonaro. Acho que não dá para dizer que nenhum dos dois é bolsonarista raiz, né? Mas são nomes aí que deixam o presidente Bolsonaro certamente em relação a, somente na Câmara, né, que o presidente Rodrigo Maia, né, vem sendo um adversário do presidente Bolsonaro nesses últimos anos, acho que deixa o governo numa situação um pouco mais tranquila. Agora, eu queria tirar um pouco o cavalinho da chuva também, né? Porque eu vejo as pessoas falando, não, agora o Bolsonaro vai aprovar toda a sua pauta no Congresso, né? A chance de haver instauração de CPIs contra o governo, ou até de um processo de impeachment, são zero. Calma, né, gente? Não é assim, né? Tudo depende do curso dos acontecimentos, de outros fatores aí que a eleição no Congresso não interfere, né? E vale dizer o seguinte também, eu tenho visto análises sobre agora vai sair reforma tributária, agora vai sair reforma administrativa, agora vão ser aprovadas as PECs aí do Paulo Guedes. Gente, esse continua sendo um governo que não consegue emplacar nem metade das medidas provisórias que mandou para o Congresso, né? É um governo que toda hora vê os seus vetos sendo derrubados, né? E a eleição e a troca do comando da Câmara e do Senado, né, não tem nenhum efeito prático, né, sobre essas questões aí de governabilidade. A gente pode esperar talvez uma reforma ministerial, né,
algumas pessoas estão falando sobre isso, mas não dá para imaginar que o governo agora, da noite para o dia, supondo que o Pacheco e o Arthur Lira sejam mesmo eleitos, né, vai passar a dar de braçada no Congresso. Então é preciso ter um pouco de prudência, né, nessa hora. E lembrar também que o legislativo é um poder independente. E tem os senadores, no caso do Senado, e os deputados que compõem a maioria que vai eleger os dois presidentes, as maiorias que vão eleger, desculpa, os dois presidentes. Então, ele deve satisfação a esses deputados também. Lembrando também que eles são do Centrão, que apoiam o governo até deixar de apoiar. Nós já vimos isso, esse filme já aconteceu. Então, assim, falar que a eleição de Arthur Lira ou de Rodrigo Pacheco vai representar o poder maior do presidente Bolsonaro no Congresso, eu acho também, concordo com você, que é precipitado, Rogério. Acho que não é bem por aí, não. E só para registrar também, né, quer dizer, hoje você tem o Democratas, né, na presidência das duas casas, né, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, e o Democratas ele saiu do centrão, né, tem o tal do centrinho, né, se confirmar, então hoje você tem o centrinho no comando das duas casas, se confirmar esse cenário aí mais esperado, você teria uma casa com centrão e outra casa com centrinho, né? Então, ainda é um equilíbrio de forças aí que, se não é hostil necessariamente ao governo, também não significa que o governo pode ser considerado o maior vencedor da disputa, né? Eu chamaria atenção também, Rogério, para algo que você colocou, que eu acho que faz todo sentido, né? Em política, o que se vive é o dia de hoje, né? Então, quando você tem o discurso que vem, a narrativa que vem sendo colocada por Rodrigo Maia, e até pelo próprio Baleia Rossi, de que a, entre parênteses, compra da eleição por parte do Planalto com emendas extra-orçamentárias, será que o governo vai ter condições fiscais de cumprir com as promessas que estão sendo feitas agora? E qual o custo que isso eventualmente pode ter lá no futuro na governabilidade? Então, não dá para a gente contar, como alguns têm feito, com essas aprovações ou com o impedimento ou possível votação de impedimento não vindo a acontecer na Câmara. A gente tem que pensar no dia de agora ou no day after, como você colocou, mas não dá para ir muito, muito além disso. E só para lembrar, né, Luiz, passada essa eleição aí, o Congresso vai ter que se debruçar já, por exemplo, sobre o orçamento desse ano, que até agora não foi votado ainda, não é? Isso. Vai ter que se o país aí está executando só a lei dos duodécimos, né, que é a lei das diretrizes orçamentárias, mas o Brasil não tem orçamento 2021 aprovado, né? A discussão sobre o auxílio emergencial, né, se vai ser recriado ou não, sobre o teto de gastos. Então, tem uma agenda fiscal aí, como você lembrou, pesada nas próximas semanas e próximos meses, né? Exatamente. É para ficar de olho. Eu trouxe também um outro assunto, já dando continuidade, né, para o nosso programa, que é a liberação da minuta do edital do leilão de 5G aqui no Brasil, que traz uma novidade interessantíssima, que é a não proibição da gigante chinesa, e aí com o risco de falar errado, Huawei, de participar. Eu acho que isso demonstra um pouco do reconhecimento, no mínimo, do governo brasileiro, do real papel da China nas relações internacionais do século. Então, o episódio dos insumos e da vacina teve um peso diplomático importante que acabou fazendo com que as brechas, tanto políticas quanto técnicas, que o governo Bolsonaro tentou encontrar para impedir a gigante chinesa de participar do leilão, fossem deixadas de lado, e agora
a China pode sim participar, não há impedimentos legais ou técnicos para que ela participe do leilão da 5G. Isso é um elemento interessante para o jogo geopolítico das relações exteriores do Brasil agora para os próximos meses, que em 2021 ainda vai ter muito a falar, principalmente porque temos também um novo governo nos Estados Unidos, né? Então isso influencia e impacta diretamente essas relações entre Brasil e China, e Brasil e Estados Unidos, e China e Estados Unidos. Deixa eu só, antes de entrar nos Estados Unidos, eu só fazer um comentário no que você falou. O interessante de ver essa mudança no edital, né, a não proibição da entrada da chinesa, não vou falar o nome porque eu vou falar bobagem. Então, ele está diretamente atrelado à compra de insumos de vacina e de vacina, todos ali feitos na China. É muito interessante ver a coincidência da necessidade de compra de insumos produzidos na China, a má vontade da China com o Brasil por conta de declarações do governo e dos filhos do presidente quanto à China. E ex-ministros. E ex-ministros, e agora o negociador da vacina é o ministro das Comunicações, que aí acabou que entrou, quer dizer, a gente observando que nunca ninguém vai fazer isso, mas que houve pressão. Eu queria ser uma mosca para poder afirmar com certeza, mas eu afirmo com toda certeza, quase toda certeza, que isso entrou, tá? Que foi o jogo foi mais ou menos por aí. Então, vamos para os Estados Unidos. Então, deixa eu só fazer um comentário rapidinho também, Vera. O mesmo Ministério das Comunicações, né, que se manifestou aí na questão do leilão do 5G, anunciou também essa semana um plano para levar a internet, o Wi-Fi, para 99% dos municípios brasileiros até 2024. É engraçado, né, que o Brasil é um país de paradoxos, né? Ao mesmo tempo que a gente está debatendo aqui a tecnologia 5G, a gente se dá conta que vão ter mais 4 anos aí, pelo menos, né, em que parte das cidades e dos brasileiros não tem internet. Esse bobear não tem nem 3G. Né? Não tem 3G, não tem saneamento básico, não tem uma porção de coisas, né? Assim, realmente exatamente. Você tem toda a razão. Bom, então vamos para os Estados Unidos? Só para não perder o costume. Muito rapidamente. Muito rapidamente, a gente tem visto uma edição, assim, ou edições das medidas provisórias lá dos Estados Unidos, só que essas não são referendadas pelo Congresso, de executive orders, né, as medidas, as ordens executivas. Decretos. Né? Decretos assinados pelo presidente Biden, quase todas cumprindo promessas de campanha, todas, menos algumas, revertendo políticas do presidente Trump, reinserindo os Estados Unidos no mercado, no mundo de uma maneira muito forte. As ligações telefônicas com os grandes líderes do mundo foram muito positivas com os aliados, né? Vamos trabalhar. O secretário de Defesa foi confirmado, a primeira ligação que ele fez foi para o chefe da OTAN, que foi vilipendiada pelo Trump. Assim, muito positiva com os aliados. Com o presidente da Rússia, ele ligou, e deve certo ligar, uma potência e tudo mais, mas ele já deixou claro que tem alguns problemas com a Rússia. Amplamente divulgados, estão na imprensa, tudo direitinho. Então, isso é uma mudança completamente radical do que tinha sido no passado. Né? Então, essas medidas são fortes nos direitos humanos, os decretos dele. Direitos humanos, então, volta uma porção de políticas que já existiam antes de Trump, transgêneros nas Forças Armadas, o que eles chamam como é que chama? Reversão do racismo ambiental,
Então, direitos humanos, clima, meio ambiente muito. E o Brasil aí pode sofrer alguma coisa. E é muito interessante ver que, embora o Brasil seja realmente um gigante no meio ambiente, era referência até bem pouco tempo, o discurso da carta, como comentamos há pouco tempo, mudou. Agora, a atitude do presidente Biden parece que não mudou. Foi perguntado para ele quando que ele conversaria com o Bolsonaro, ele deu uma risadinha. A porta... Sim, acontece que essas coisas não passam em branco. Bolsonaro foi o penúltimo presidente a reconhecer a vitória de Biden, então ele vai ser lá o penúltimo presidente com quem ele vai falar. Isso aí não tem... se ele falar com o último, né? Então, pode ficar em último. A porta-voz também foi perguntada sobre o relacionamento dos Estados Unidos com o Brasil no meio ambiente. Ela falou, não, a gente está disposto, a gente vai conversar desde que o Brasil cumpra as regras, etc. Quer dizer, o Brasil já estão colocando as condições para o Brasil, ainda não de forma oficial, tudo mais, mas o recado está sendo passado. Olha que não mudou, viu? Então, eu acho que é muito interessante a gente ver a carta que o Ernesto Araújo enviou para o Tony Blinken, que é o novo secretário de Estado, ontem. Não foi divulgada, mas, segundo a imprensa, ela foca nos interesses comuns. Eles estão querendo, por todas as vias, normalizar as relações, mas vai precisar muito mais do que carta. Desculpa, Rogério, por favor. Vai, Luiz. Não, tá bom, rapidinho, obrigado. Não, só para dizer o seguinte, tudo isso que está acontecendo ainda, por enquanto, são decisões unilaterais do executivo, né, tomadas através de decretos e tal. O Biden ainda não teve um grande teste no legislativo, no Congresso americano, ainda que o seu partido tenha maioria, né, nas duas casas, né, bem apertadinha. Bem apertadinha, e eu acho que a vida dele com o Congresso vai ser difícil. Difícil. E a gente vai, talvez tenha aí nas próximas semanas a votação do impeachment do Trump, né, no Senado, né, que ficou pendente, né, foi aprovada na Câmara, vai para o Senado. Parece que não vai ter a maioria necessária para fazer o impeachment retroativo, né? Mas sinaliza aí também como você lembrou, né, Vera? Aliás, muita gente tem falado isso. O Biden talvez seja o presidente aí na história recente talvez vá passar por maiores dificuldades no legislativo, né? Sim, eu acho. Vai, Luiz. Eu vou tentar... Só mais uma coisinha. Os rumores ali no Senado é que o que eles estão fazendo, em vez de impedir o ex-presidente Trump, é fazer um voto de censura impedindo que ele se candidate novamente a algum cargo eletivo. Neste caso, é uma ginástica e é um impeachment inovador. Desculpa, Luiz. Vou tentar lembrar, mas eu vou pegar assim, do fim para o início. É interessante que, em princípio, parece que o início do governo Biden está mais tranquilo e pragmático dentro daquilo que a gente esperava e das promessas de campanha, até porque também o Partido Republicano ele está concentrado, ou pelo menos é o que se tem notícia, em trabalhar para salvar o Trump desse impeachment retroativo. Então, você tem movimentos meio que conduzindo em paralelo na política americana que são interessantes e novos, né? Isso não tinha acontecido antes. Pegando um pouquinho do governo Biden, eu acho que esse início também, como já esperado e antecipado por muitos analistas, é de uma desconstrução de 4 anos do período de Donald Trump, onde os Estados Unidos se isolou internacionalmente, criou diversos problemas com a ordem multilateral, enfim, que a gente cansou de debater aí no último ano. Então, é um período de desconstrução daquilo que foi construído nos últimos 4 anos. E parte dessa desconstrução é a relação com o Brasil, né? Acho que aí a gente entra bastante
porque você tinha um alinhamento automático por parte do Itamaraty, de Ernesto Araújo e Jair Bolsonaro ao governo Trump, e agora não é bem assim, é preciso mudar, é preciso pensar um pouco mais, e o que se torna muito difícil para o Itamaraty hoje, que não pensa. Então, vamos ver como as coisas vão acontecer. E eu acho que o terceiro ponto, lembrei, que era para falar um pouquinho dessa parte que saiu, era uma recomendação de leitura interessante na Foreign Affairs dessa semana, é um artigo do Oliver Stunkel, se eu falei o sobrenome errado, depois me corrijam, que ele fala sobre essa oportunidade que o governo Biden tem de reconstruir as relações com a América Latina, e o Brasil fazendo parte desse grupo de países onde é importante ficar de olho, e é uma oportunidade que o governo Biden tem de reestabelecer e fortalecer relações que historicamente foram muito favoráveis, especialmente para os países latino-americanos, que em grande parte dependem de doações ou de uma participação mais ativa daquele que é, no hemisfério, o país mais rico. Então, é importante verificarmos e aguardarmos como que vai ser o posicionamento e se essa oportunidade que o Oliver coloca vai ser aproveitada pelo governo Biden ou não. A tendência é que sim, até porque foi um vice-presidente que veio mais de 15 vezes, acho que foram 16, 17 vezes à América Latina durante o período de Obama. A Kamala Harris tem uma relação também histórica com a América Latina, então acho que é uma tendência de fortalecimento dessas relações, até porque piorar vai ser bem difícil. Gente, semana que vem, então, acho que já vamos tentar avançar. O Rogério, iniciamos o programa com o Rogério já dando o que ficar de olho, né? Ah, sim. Eu queria terminar, pessoal, fazendo uma reflexão, né? Vocês notaram que a gente fez um programa inteiro, não falamos de leite condensado, né? Que foi o grande assunto da imprensa essa semana. Quer dizer, acho que isso mostra bem, né, a importância da boa análise política, né? Às vezes o que está na manchete do jornal aí, o que está ocupando horas e horas dos debates aí entre jornalistas, não é o que é mais relevante, né, do ponto de vista estrutural, né, para avaliar riscos e oportunidades aí que a conjuntura política está oferecendo, né? Quer dizer, esse episódio do leite condensado, né, a rigor não tem nenhum efeito prático, assim, né? Então era essa reflexão que eu queria deixar aí para a gente, às vezes, para o nosso público, né? A gente vai soltar aí na segunda-feira o nosso relatório mensal de cenários, né? O Empower antecipa, e também não vamos falar de leite condensado. E nem chiclete. Perfeito, Rogério. Acho que não há melhor forma de encerrar o programa dessa sexta-feira e iniciarmos o final de semana. Então, eu só queria, já aproveitando o Rogério, jogando mais confete para ele, é o seguinte: a análise do Rogério das eleições da Câmara e do Senado foram em cima, certeiríssimas, e eu acho que é o assunto que nos interessa semana que vem. O que vai acontecer? Segunda-feira saberemos quem serão os presidentes, se tudo correr bem, porque ultimamente tudo pode acontecer. Mas, então, segunda-feira... Se o mundo não acabar, né? Se o mundo não acabar, se o Supremo não intervir, alguma coisa pode acontecer. Saberemos quem são os presidentes, e aí saberemos na próxima semana já o que vai entrar em pauta, o que não vai entrar em pauta, assim, como é que cada um dos dois vai gerir as casas para as quais foram eleitos. Então, assim, eu acho que vai ser muito interessante. Perfeito. Gente, muito obrigado. Ótimo final de semana e até sexta-feira que vem. Até sexta. Gente, tchau, tchau. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.